Olá, pessoal, sejam todas bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Palavras na Mesa. Eu sou Alcina Carvalho e hoje estou aqui com meu amigo e meu professor Marcos e com a nossa queridíssima professora aqui do CFCL Benedo Sinesp, professora Vaneri. Eu sou Alcina, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, curtos, levemente encaracoladas das pontas, e estou com uma camisa rosa. Marcos? Obrigado, Vaneri. Bom estar aqui com você, depois de tanto tempo que a gente se fala e poder conversar com você. Eu sou Marcos, cabelo curto, cada vez mais grisalho, estou sem barba, com uma camisa verde, né? Vaneri. Ai, obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou a Vaneri, hoje estou com os cabelos lisos, são grisalhos, na altura dos ombros. E sou branca e visto agora um macacão azul, mas tem um encharpe amarelo sobre ele, trazendo uma elegância e um volume. Assim. Lindíssimo. Bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre o currículo da Vaneri, né? Até conversei um pouquinho com ela para a gente dar uma encurtada, né, Vaneri, porque é muito grande. Vaneri, né, como eu já disse, é nossa professora aqui no CFCL Benedo Sinesp, dança circular, e ela é psicóloga, arte educadora, coreógrafa, tem vasta experiência em dança circular e também é professora na pós-graduação em dança e consciência corporal em várias universidades, né? Vaneri, é um prazer muito grande receber você. Muito obrigado por ter achado um tempinho na sua agenda, que foi difícil. Fácil não, hein? Foi muito difícil a gente negociar, né? Mas que bom que deu tudo certo. Obrigada por você estar aqui com a gente, tá? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a dança circular e como que você se envolveu com essa temática e com essa prática, né? Tá. Eu vou trocar só um pouquinho. Certo. Eu fiz a minha formação em psicologia, mas sempre atuei com educação. Eu trabalhava na Fundação Casa quando estava terminando, era professora, eu alfabetizava. Olha, antes do estatuto, então, nós tínhamos meninos com 6 a 8 anos, que eram os antigos chamados trombadinhas da Sé, que iam para aquela fundação, né? E nesse trabalho... A fundação que era ali no Belém, na época. Fundação Casa chamada FEBEM. Na FEBEM, que era no Belém. No Tatuapé. Eu trabalhava lá na Celso Garcia. E eu trabalhava com uma unidade de meninos pequenos e eu percebia que sempre havia uma dificuldade de você inserir qualquer atividade que fosse, né? Escolarização, profissionalização, mas quando era arte, a assimilação era outra. E eu percebi que, apesar de todos os entraves, principalmente a dificuldade de relação aluno e funcionário, uma vez que não há como ter uma aproximação muito grande, mas sem vínculo não há processo educacional. Então, esse equilíbrio era extremamente difícil dentro da fundação você atingir. Mas quando chegava época de festa junina, e nós tínhamos a quadrilha, e precisavam das funcionárias, havia uma homogeneização da relação, todo mundo junto, fazendo aquelas figuras complicadas, né? Indo para um lado, indo para o outro, passando no túnel, e o rosto sorria de todo mundo, coisa que normalmente era mais sisudo, mais fechado. Falou, que magia é essa? Então, naquele momento, ainda antes de conhecer a dança circular, eu já tinha um encantamento pelo corpo coletivo dançante, porque mudava alguma coisa. Isso foi na época da sua faculdade? Eu estava fazendo a faculdade. Eu estava fazendo a faculdade, mas já fazia quadrilha doidado. Já gostava de quadrilha, me refiro à quadrilha junina, dentro da Fundação Casa. Né? Vaneri, você sabe que você traz isso, né, esse poder, né, da arte, e agora me lembrou também... Quando nós gravamos o nosso podcast com o Paulo, do Teatro Cego, né, ele falou justamente sobre isso, né, sobre esse poder do encantamento da arte, que quando juntavam todas as crianças, né, de diferentes classes sociais até, né, porque quando você traz essa questão das crianças da FEBEM, especificamente, a gente está falando de crianças que tiveram seus direitos essenciais negados, né? E claro que isso acarreta uma forma de vida para essas crianças. E como a arte traz isso, né? Esse encantamento e essa possibilidade
é um outro braço, né, para ajudar nessa reconquista dessas crianças e na busca desses direitos, né? Você foi muito em cima. O lado ferido de cada criança que nos habita, quando é tocado pelo lúdico e a arte nos traz isso, devolve uma plasticidade que você pode reformular essa carga emocional. Eu sempre falava para esse aluno, você não é uma infração, você é um ser humano cheio de potenciais que, num momento da sua vida, praticou uma infração. E isso já muda aonde começa a história. E foi a partir daí que eu conheci as danças circulares. Eu entrei na Fundação em 86, né? E conheci as danças circulares em 98. Eu não consegui mais parar de dar isso para aquela garotada, né? Para aquele pessoal, primeiro com os pequenos, aí já tinha o estatuto, então era só de 12 em diante. Depois eu fui trabalhar com o feminino e, por fim, com os adultos, com os maiores. E, apesar da estranheza em relação a isso... Faziam, participavam. Primeiro, eles falam assim, senhora, tá me tirando? Não tem rap aí, não? Né? A senhora vai pôr essa música estranha? Então, eu falei assim, nós vamos ter que negociar. Eu falei assim, então vocês me ensinam rap e eu ensino para vocês essa qualidade de dança aqui. Por quê? Porque a gente vai ter dança circular desde que iniciou a pré-história. Na verdade, quando o homem se fixa na Terra e deixa de ser nômade e começa a instituir regras, normas de convívio, você já vai ver círculo presente ao longo da história. Já vai estar ali presente, marcado. A gente vai ter a roda de Adaura, 8.000 anos na Itália. Nós vamos ter aqui no nosso, 6.000 anos antes de Cristo, na nossa, em Piauí, meu Deus, fugiu o nome agora, Serra da Capivara. Inúmeras manifestações do círculo e da roda. A roda faz parte daquele corpo que congrega, né? Uma manifestação coletiva que envolve pertencimento. Então, trazer isso, depois que eles sentiram qual é o gosto, e trazer a nossa brasilidade. Porque as danças circulares hoje trabalham com musicalidades de várias etnias e várias temporalidades, tá? Mas também abraça a nossa contemporaneidade, e isso nos difere do folclore. O folclore, por vezes, se fecha na tradição, né? E a gente areja. Então, foi permeável a esse grupo. É permeável e fácil de se fazer com um grupo de terceira idade. É permeável para você fazer com diferentes grupos, abraçando o que a dança circular tem de melhor. Só para a gente ter uma ideia. Como que você fica quando você dá a mão, quando você está numa roda de dança circular? Como é que você fica? Fala para mim. De mãos dadas. De mãos dadas, tá. Então dá as mãos. Faz assim. Ok. Olhando um para o outro? Olhando para o outro. Um olhando para o outro. Como é que está seu coração? Aquecido? E aberto? Aberto. Você não tá assim. Claro, você tá... Entendeu? Sim. Ou assim. Fisicamente. Você tá olho no olho, tá? Peito aberto no espaço, pronto para receber. E junto com outra pessoa, E junto né? com outra pessoa de mão dada, tendo que se virar com o que ela vai fazer. Então, é um desafio que o grupo encontra. E nesse desafio, se reencontra enquanto grupo. Essa sensação de pertencimento é um pouco diferenciada da sensação da dança coletiva, por exemplo, de mão solta. Né? Tá. A gente vai ter a dança, quando você junta as mãos, não é mais seu corpo individual. Sabe o efeito enxame? Ou efeito manada? Né? As mãos unidas te dá uma força extra que a gente sente fazendo determinadas danças. E aí você tem uma outra conexão. Né? E isso é muito interessante também. E como que você chega aqui, Como né? que eu chego nisso? Enquanto psicóloga, né, eu sempre atuei na área educacional. Você sabe que dentro das áreas institucionais sempre faltam papéis e quadros. Então, eu fui atuar como coordenadora pedagógica no internato Parada de Taipas. Isso foi nos idos de 2000. Eu estava lá atuando. E as dificuldades com as alunas eram grandes em termos de relações. Você imagina o que é você viver, né, 24 horas ao lado da mesma pessoa, indo estudar, dormindo, comendo. Né? Então, né, como trabalhar essas relações? Aí eu descobri que a Mônica Goberstein, foi com quem eu comecei, estava dando aula de dança circular. Eu falei, o que é isso? Fui até lá
em contato com a Mônica, era 98, não era 2000, era 98 quando eu fiz isso. Conheci o que era essa proposta da dança circular, que era justamente isso que eu falei, a possibilidade da convivência em círculo, com músicas contemporâneas e tradicionais. Esse mundo vem de um casamento de um antigo bailarino, um bailarino chamado Bernard Voisin, que reestuda as danças de roda para poder trazer para a nossa contemporaneidade. Né? E ela, baseado nesse serviço, ele desenvolve esse trabalho na comunidade de Findhorn, na Escócia, uma comunidade preocupada com valores humanos, meio ambiente, convivência em comum. Então, imagina você, eu já vou voltar para mim lá, sim. Mas imagina você, alguém que traz a força da roda, com esses aspectos que eu mencionei, indo para um lugar que trabalhava valores humanos, ecologia e convivência. Né? Então, juntou a fome com a vontade de comer. Como esse lugar, Findhorn, eram várias pessoas de vários lugares do mundo que iam até lá, Bernard não morava lá. Tá? Ele ia dar workshops. Mas, ao sair, tinha alguém sempre pulsando aquelas danças lá. Então, Marcos, você ia para lá, viver um momento de retiro. Né? Olha, estou fazendo essa dança aqui que a Ana Barton estava dando lá. Você volta para o seu país, pode começar a fazer isso. Alcina também. Isso quando foi? Nós estamos falando, o Bernard, ele vai para Findhorn em 76. Ele vai para Findhorn em 76 e até 85 ele desenvolve esse trabalho. Em 86 ele vem a óbito. No Brasil, década de 80? Nós vamos ter algumas fases. Isso, chega aqui no Brasil... nessa de tirar um descanso da vida e buscar novas perspectivas, um arquiteto mineiro chamado Carlos Solano foi viver um momento em Findhorn. Ele foi em 84. Ficou 2 anos em Findhorn, né? Remodelando, tomando de novo espaço para criação, né? E quando ele volta, ele leva as danças circulares para Minas. Mas aqui em São Paulo, também nós tínhamos o contrário, tá? Alguém de lá, Sarah Marriott, que vivia em Findhorn, que foi convidada por Trigueirinho para vir, então, no que hoje é Uniluz, mas era chamada Comunidade Nazaré Paulista. Um estilo de comunidade parecido. Tá? Mas aqui em Nazaré era um pouco diferente. Trigueirinho era do tipo oração e trabalho, meditação, não tinha espaço para dança. Quando chega a Sarah, ela traz as fitinhas de dança cassete. Ela chega em 83. Mas não que imediatamente aquilo começou. Sim. Então, ela dava para quem morava na comunidade. E lá, no final de semana, no quartinho mais longe, para não ter barulho nenhum, começou um grupinho ali a dançar. Aí esse grupinho que estava dançando aquilo, ele não entendia direito, porque tinha um livrinho em inglês falando quais eram os passos, né? E uma coisa chamada fita cassete, alguém lembra o que é isso? Ai, meu Deus, eu lembro. Acho que eu lembro. Eu lembro, ai, meu Deus. E eles falaram, sabia que tem um cara em Minas que também faz isso? E aí começou a ter uma ponte, Minas-São Paulo. Depois veio o Rio de Janeiro, depois veio o Rio Grande do Sul, enfim. E a dança prolifera. Mas a partir desse trabalho de Bernard, de 76 a 85, ele falece em 86, na comunidade de Findhorn, que era um polo pulverizador. E aí a gente vai ter isso. Voltando para mim, eu sou com a Mônica, conheci a Mônica, 98. Uma das moradoras de Nazaré, né, que teve essa, não exatamente quando a Sarah chegou, mas poucos anos depois, e foi bebendo disso. Imediatamente eu já fiquei interessadíssima, 98, 99 conheci a Renata Ramos, da Trion, outro polo pulverizador, tá bom? E foram as minhas 2 mestras. Primeiro curso com a Renata, eu já estava com material na mão, fui fazer aquilo dentro da Fundação Casa. E aí eu não consegui mais parar. Porque estava dialogando com aquela Vaneri da quadrilha. Estava dialogando com aquela que falou assim, tem algo especial aqui. Que a arte, em suas diferentes aspectos, podem ajudar as pessoas, né? E congregá-las e uni-las. Num espaço onde congregação era algo complicado. Eu me lembro, por exemplo, de uma aluna, eu fazia um questionário. Como eu fui professora alfabetizadora, então, e eu era alfabetizadora de meninos e adolescentes. Então, eu colocava figuras, bala, caneca, numa folha de sulfite, mimeografada. Desculpa, te explica depois. Tá bom? Pô, a gente manda o vídeo. A gente manda o vídeo. Abre um parênteses, por favor. A pessoa ainda tem um mimeógrafo dela.
Eu adorava aquele cheirinho de álcool quando chegava nas provas, que chegava com cheirinho de álcool. A gente ficava cheirando assim. Adorava aquele. Não era bom aqui. Mas eu dava essa solidariedade para os alunos com 17, 18, antes de eu conhecer a dança. Falei assim, tenta escrever isso aqui, ó, do jeito que você consegue. Na época, Emília Ferreira e Paulo Freire eram o nosso eixo de trabalho. Sim, claro. Né, dentro da Fundação Com certeza. E aí eles escreviam. Passava 2 semanas, tenta escrever isso. Era a mesma folhinha. E assim, porque aquele menino que eu estava ali, ele ia embora a qualquer momento. Não tinha um processo de 1 ano para ficar. Né? Mas eu via qual era a evolução da sua possibilidade de se organizar com as palavras. Vou fazer o mesmo com a dança circular. Aí eu peguei a mesma coisa com o pessoal da dança, lá que eu dava para as meninas, para os meninos, e fazia um pequeno questionário. Escrevia as danças que a gente fez no semestre. Pinte aquelas que você lembra ter feito. Pintava. Né? Vire a folhinha, escolha 3 e anote as que você mais gostou. Por que você gosta? Você sentiu diferença fazendo dança circular? Né? E aí, menino, que eu fui vendo... Olha, fazendo um laboratório ali. No começo eu não gostava muito. Tá? Porque a música nisso... Depois eu vi o quanto era bom. E uma delas me falou assim, aqui eu não recebo visita da minha mãe. Eu não tenho abraço de ninguém. Pelo menos na dança circular eu consigo dar a mão. Então, faz uma diferença gigante na vida da pessoa. E se você pensar, subtrai um pouco da Fundação Casa, vamos levar para outros lugares, ver se não é um pouco similar? Sim. Sim. Né? Então, nós temos a qualidade do contato saudável, do grupo, do pertencimento. Outra coisa que eu acho interessante, quando eu vou passar uma coreografia, se eu estiver falando muito, vocês falam. Você que tem que falar aqui, mulher. Só está na minha cabeça o que vai fazer, a hora que vai para um lado, para o outro. É como construir uma sociedade, de repente. As pessoas estão abertas por envolvimento de passos, leis, normas, regras. Eu estou instituindo isso. Sim. Né? De alguma forma eu estou, porque todos estão fazendo um mesmo passo. Então é um desafio coletivo onde um tem e depende do outro para fazer aquela organização comunitária, não vou chamar social, aquela organização comunitária daquele momento poder acontecer. Esse é o mistério da coreografia. E quando todo mundo conhece, mas só quem faz pode dizer, dá uma sensação... vitória. Conseguimos. Né? Conseguimos, saiu. E isso te valoriza, eu sei que está desgastada a palavra, mas é essa mesmo, te empodera. E a partir desse empoderamento vem o pertencimento. E quando essa música toca em qualquer outra roda de São Paulo, eu vou, que essa eu sei. Eu já sei. Eu pertenço a isso, eu sei como fazer. Nossa, isso é muito legal. Então, ou seja, tem vários benefícios que você vem falando aí, dos benefícios terapêuticos também, a dança, de alguma forma. Com certeza. E como que se dá isso, mais ou menos? Você vai percebendo, às vezes a pessoa procura a dança com esse objetivo? Ou não? O que você tem percebido? Por que as pessoas estão indo procurar a dança? Vão nos parques, vão nos lugares para fazer dança? Elas estão indo por quê? Você sabe por esse pertencimento, por autoconhecimento? Às vezes curiosidade. Isso. Né? Essa descoberta, ela não vem assim de imediato. É aos poucos. Só para te falar, já que você falou sobre isso, nós temos várias danças, vários espaços públicos, principalmente parques, onde acontecem as danças circulares ao longo de São Paulo. Eu mesmo, é um trabalho voluntário, eu atuo no Parque da Luz desde 2005. Todo segundo domingo do mês, estamos lá oferecendo as danças circulares. E às vezes a pessoa vai por curiosa, sem contar que o círculo chama. Né? O círculo, você vê aquela roda, todo mundo ali dançando, né? E aquilo, normalmente as pessoas ficam olhando e a gente fala, vem dançar. Vamos chamar assim, num primeiro momento tem um aspecto lúdico. Então você vai simplesmente para curtir a ludicidade daquilo que está acontecendo. É uma música que você vai pular e a gente fala, não se preocupa com erro. Se preocupa de tentar seguir. Não é também assim, não faça nada e faça só o que você quiser, porque o movimento da roda não permite. Tem horas que vai para dentro, você não consegue sair, né? Vai para fora. Mas se preocupe em se divertir e o passo vai vir com o tempo. E vai tentando fazer isso. Esse lúdico você já ganha. Né? O lúdico é justamente aquela plasticidade onde a minha criança, por vezes ferida, em qualquer plano, em qualquer família, em qualquer lugar, qualquer nível, em qualquer ser, tá bom? Tem
retoma, ela volta para um espaço onde ela pode se remodelar. Te dá alegria. Né? Nós estamos falando de um espaço do ser, que foi muitas vezes erodido numa sociedade que foi ficando cada vez mais uma sociedade do ter. Então, só de falar lúdico, eu vou falar mais, além do terapêutico, mas só de falar lúdico, nós já estamos entrando num aspecto extremamente importante, né? Onde a gente sai de sociedades arcaicas mítico-eróticas, mito, que tinham por... A leitura da realidade estava em cima de um mito, e erótica porque celebrava a vida, não estou falando de erotismo, Sim. o erotismo do prazer, de ver a colheita oferecida ao longo de um processo e poder celebrar com danças que circulam após isso. Isso é histórico, né? A história com nos mostra, né? As danças sempre vinculadas, né? Ou colheitas, ou até a deuses, né? Para que chova, que pra seja. Que chova, né? Mas você toca num ponto, né, Vanilla? Você toca em vários, né? Mas assim, que me toca também, né? Que é essa questão de hoje dar mais ênfase no ter do que no ser, né? E você traz também essa questão das danças circulares estarem nesses locais públicos, né? Que hoje nem são tão públicos, com a privatização dos parques, que já fica um local mais restrito, né? A um certo grupo de pessoas. Mas você traz esse contraponto quando você fala, olha, eu vou voluntariamente no parque, né, e eu apresento uma dança que é inclusiva. Né? Então, assim, numa perspectiva que a gente tem de estrutura capitalista, que exclui as pessoas, né, que vai colocando cercas mesmo, né, como a privatização desses parques, agora das praias, enfim, né, e como isso interfere na nossa vida enquanto classe trabalhadora e vulnerável, né? E aí, quando você fala, olha, eu estou lá dentro do parque, né? E eu sou uma voluntária e levo o meu grupo, né? E levo, né? Você traz esse contraponto, porque a dança circular, como você falou, ela é inclusiva, né? A gente está de mão dada, mas a gente solta a mão para que o outro venha, e a gente abre a roda, e os outros vão vindo, né? Multidirecional. Várias pessoas de várias... Geracional. Várias assim, gerações. Chegou, se interessou, venha, né? Então, eu acho que esse contraponto é importante, porque o que a gente luta é para que a sociedade seja justa, para que todos tenham acesso a tudo, inclusive ao lazer, né? Inclusive essa forma de ludicidade. De ludicidade. E outra coisa que o Marcos também citou, né, e que você falou também, é essa questão da dança circular está dentro de uma portaria do Ministério da Saúde, né? Que é a portaria 849, você já me falou os nomes, eu coloquei aqui para não esquecer, que a dança circular faz parte das práticas integrativas. Chinesas, né? Os PICs, sim. Isso, então acho que seria legal, né, a gente saber um pouquinho sobre isso, ainda mais que você foi uma das formadoras, fundadoras. Só para complementar o que você trouxe, eu não vou perder esse eixo, nós transitamos, sim, de sociedades mítico-eróticas para as lógico-mercantilistas, só que esse espaço do ser não pode se perder dentro dessa sociedade onde a lógica está, e o mercantilismo cada vez mais nos devora. E se a gente não tomar cuidado, você perde a você mesmo dentro de um grande mecanismo. Tá? Então, ter esses espaços é muito saudável. Por isso que foi muito importante na saúde isso ter acontecido. Foi uma batalha longa. Eu me lembro que nos idos de 99, Ana Costa, que era uma querida terapeuta ocupacional, ela abria espaço na USP, onde ela trabalhava, para que pessoas que trabalhavam na saúde fizessem a dança. E perceberam lá um potencial muito grande. A saúde abriu, um pouco diferente da educação. Nos anos 2000, me lembro que em 2004, além desse grupo que a Ana foi o primeiro a ter contato, em 2004 eles abriram formações para que os agentes de saúde conhecessem a dança circular. Então, na época, 2004, eu fui dessa formação, 2004 até 2013. Consecutivamente, nós fomos dando formação de dança circular. Eu, Renata Ramos, dando nomes mesmo, Arlenice Giuliani, Mônica Goberstein,
né? E se eu estou falhando com alguém, me desculpe, mas oferecíamos o que eram as danças circulares. E elas foram implantadas em grandes unidades de saúde, grandes assim, amplamente, em várias zonas, esse olhar da dança enquanto espaço de saúde e de prevenção de saúde, que é o que a PIC trabalha, tá? Ela foi incorporada em 2017, se eu não me engano, chegaram a essa portaria onde ela acaba sendo realmente integrada. Ainda falta um pouco na saúde, nós temos colegas batalhando. Algumas cidades nos abriram, eu me lembro, eu e um grupo de 12 pessoas fomos para Itu e demos uma formação para todos os professores da rede de Itu. Foi maravilhoso, gostaram muito. Enfim, então, mas isso é muito importante, trazer para a educação, trazer para o espaço daquele pátio. Quantas vezes você não tem 2 meninos brigando para ter contato físico? Você já viu um momento... Eu tinha que separar, às vezes, e vejo isso nas escolas públicas. Estão 2 ali parados, mas não acontece nada mais. Estão parados, um com a mão no outro, não estão nem socando. E ficam ali. Como que esse masculino pode ter um contato saudável com esse outro masculino sem ser através da briga, por exemplo? Estou dando um exemplo, pelo amor de Deus. Existem várias outras possibilidades. Mas é o que acaba fazendo, né? Porque qualquer outro tipo de contato pode ser considerado... nossa, mas homossexual. Olha lá, aquele lá abraçando o outro, que absurdo. E aí, claro, quando a dança, principalmente nesse tipo, né? Ao contrário da dança, sei lá, por exemplo, das danças de salão, que exigem uma proximidade muito grande, aqui a proximidade se dá pela mão, inicialmente. Então, talvez acabe chegando melhor nas escolas com essa possibilidade, se as escolas se abrissem para isso. Né? Se as escolas se abrirem. Mas é aí que a gente quer levar a fundamentação. Então, essa conversa que nós estamos tendo, mostrando que isso não é de agora, está vindo de períodos arcaicos, mostrando que nós transitamos e perdemos áreas de contato. Não falo só contato de mãos, eu falo de contato humano, isso que a gente está fazendo aqui, olho no olho, coração com coração. Onde está o coração? Onde está o sentir pensar que a transdisciplinaridade nos traz, né? Então, ter práticas, não precisa ser só a dança não, pode ser o canto. Pode ser o teatro, claro. Mas ter essas possibilidades de novo dentro do espaço escolar. Temos professores solo que têm feito isso. E estão levando para algumas escolas. Falta só um grande, né, assim, despertar. Questão de política pública, sim, né? Também. Quando você fala, né, Vaneri, depende muito, a dança, ela pode ser interpretada e vivida em diversos momentos e com vários objetivos, né? Então, eu vejo assim, a importância do professor, que chama focalizador, mas acho que isso é só um detalhe, né? Mas, assim, dessa pessoa que está ali gerenciando a dança, né? Porque depende muito do objetivo que você quer com a dança. Né? Eu conversava com uma das nossas filiadas hoje mesmo, né? E ela falava que ela participou muito, né? Sobre com grupos de danças circulares, né? E que havia momentos que era específico para empoderamento feminino. Sim. Então, assim, depende muito da proposta do focalizador, né? Do que você vai querer naquele momento, porque ela é ampla, né? Você pode passear, né, pelos objetivos, né? Olha, o que você traz é extremamente importante, foi bom você lembrar. A gente pode pegar temas específicos e trabalhar com danças que alimentem e nutrem a reflexão do tema que a gente vai trabalhar. Seja ele o feminino, seja ele a questão racial, seja a questão indígena, nós temos várias possibilidades com isso, de trabalhar com a dança. Eu falei que o primeiro momento que te atrai na dança talvez seja o lúdico. Você se solta e aquela criança vem para fora. Se você vai fazendo um pouquinho mais, você percebe que tem um lado educacional. Tá? Eu estou aprendendo a lidar com o que é meu direito e meu esquerdo. Porque quando a gente está de frente, o meu direito é esse, mas o seu direito parece o oposto. Então você tem que espelhar e reconhecer o seu próprio lado direito. Então tem a tua individualidade atuando apesar
de ser uma coisa coletiva acontecendo. Esse lado educacional também, quando eu faço uma dança da Itália, vou fazer a tarantela, que tem a ver uma relação com as tarântulas, num período que foi a dançomania, onde as pessoas dançavam sem parar, né? Tinham um problema de diferentes pestes, então faziam aquilo para que o veneno, talvez se a pessoa tivesse sido picado pela tarântula, pudesse sair. Eu estou contextualizando, eu estou trazendo uma história. Então tem um espaço educacional que está acontecendo. Então temos o lúdico, temos esse espaço educacional, esse espaço educacional se amplia para o cultural, que a gente pode, Sim. dependendo do que o focalizador quer trazer ou focar, tá mostrando a diferença de uma dança árabe, onde a batida do pé no chão está muito presente, de uma diferença de uma outra dança, sei lá, a grega, onde o corpo a todo momento faz isso, né? Simbolizando a própria árvore que tira a seiva, tira seus nutrientes da terra para que ela suba e gera frutos. Então tem coisas maravilhosas. Desse espaço cultural, a gente pode ir para um lado terapêutico. Eu tenho que tirar a minha força da terra. Ou essa dança que me faz ir para o presente, para o passado. E você tem um aspecto simbólico que nutre aquilo que está acontecendo na sua história. E por que não dizer um aspecto de transcendência, quando a gente faz aquela dança meditativa e quando termina, está todo mundo num silêncio, porque você foi para um outro lugar, né? E esse lugar não tem religião. É um lugar de todos nós. De silêncio, de introspecção, de nos revermos mediante a isso tudo que está aqui e que a gente está aqui por um tempo muito diminuto. Essa transcendência faz com que você reveja o seu caminho. Então, depende de como você quer trabalhar. Foi muito bem lembrado que você trouxe. Depende de por onde você pode puxar. Por isso que cabe ao dito cujo chamado focalizador, que não é diferente de um facilitador ou de um professor, tá bom? Ter a sensibilidade de perceber o que o seu grupo precisa, né? É o grupo que dá a medida daquilo que você vai desenvolver. Por isso que está no SUS, né? É isso. E por isso também que tá, e aí é onde eu queria chegar agora um pouquinho para você falar, por isso que chega talvez também aqui no Cinesp. Porque já faz um tempinho que você está aqui. Já. E aí, eu queria saber como que chegou aqui, né? A gente chegou mais ou menos na mesma época, faz tempo, né, gente? Faz tempo. Faz tempo. E aí eu queria saber como que foi essa chegada e como que é até hoje. Ou seja, você tem um processo aqui, vai fazer 20 anos agora. Isso é. 2000. Então, assim, você tem uma longa história aqui dentro. Eu queria saber um pouco isso. Ou seja, como que começa esse grupo que estava, se mantém, vai sendo renovado sempre? Como que vai sendo? Sempre. É? Então, aqui no Cinesp, na verdade, em 2024, no final do ano próximo disso, houve uma excursão para Lindóia, ou Águas de Lindóia, não me recordo bem. E o Roberto, que aqui trabalhava, junto com a Diná, não sei se vocês, se esses nomes são comuns, minto, estou falando uma mentira. Foram eles que me chamaram, sim, mas como eles me chamaram? Em 2004, aliás, desde 2000 até 2007, eu atuei no Balé Estágio, com as danças circulares. Então, nós tínhamos o Professor Criativo, um projeto do Balé Estágio, maravilhoso, que colocava professores do Estado para fazer dança circular, esgrima, teatro, coral, as atividades mais braille, né? Linguagem de sinais. Eles proporcionavam 40 minutos de cada uma dessas histórias para encantar aqueles professores. Era maravilhoso. E ali foram duas pessoas, chamada Marisa Cortinas e Célia Maria Martinho, do Cinesp, que tiveram aula de dança circular. Ficaram encantadas. E chegaram para o Roberto e falaram para o Roberto, para a Diná, não sei, para o Cinesp, vocês têm que chamar a Vaneri. Vocês têm que chamar a Vaneri. Falei assim, vamos fazer um teste. Vai ter excursão em Lindóia, vamos levá-la, tá bom? E fomos para Lindóia, num hotel maravilhoso que tinha lá. Menina, nós dançamos assim um tempão e o pessoal ficou encantado. Aí não deu outra. Eu já entrei, né? Só que eu tinha um problema. Eu trabalhava na Fundação Casa, então não tinha horário da tarde livre, né? Eu trabalhava na Fundação Casa, eu estava lá atuando. E eu só teria o período da noite. Mesmo assim, a gente montou um grupo, era um grupo de minutos, junto com
era muito próximo do coral, então as alunas estavam de lá, já saíam para cá, e nós começamos esse trabalho junto aos alunos, as nossas queridas filiadas do Cinesp. Quando eu saio da fundação, eu saio em 2012, né? E aí eu ampliei os horários. Aliás, eu não tinha mais o que fazer. Eram muitos lugares chamando Sesc, o Ballet Estágio, o Cinesp. Você tem que tomar aquela decisão difícil, né? Eu fico com meu vale coxinha, recebendo o que eu recebo, ou eu jogo tudo e vou para o mundo e arrisco? Vamos ver o que dá, né? Pois é. Quando tem algo que mexe com a sua verdade, quando tem algo que fala e que toca algo com você que é muito forte, né? Não sei se compensa você ficar onde às vezes você não está mais. Porque, querendo ou não, lá, se a fundação me chamasse para fazer outra coisa, eu tinha que fazer, né? Então eu saí. E aí teve o Ballet Estágio, teve o Cinesp, depois, algum tempo, a POSP, e aí eu consegui ampliar os grupos, né? Nós temos, não tenho agora os registros, mas depois tem fotos, depois eu posso mostrar para vocês em outro momento, o nosso grupo com um grande número, tanto que não cabia mais no salão. Então a gente teve que fazer 3 dias da semana. 3 dias da semana. Ficou terça de tarde, terça de noite, e aí nós tínhamos a quarta-feira também, porque não cabiam. E o problema foi pandemia, né? Claro, essa era a minha próxima pergunta para você. Porque eu acho que aí a gente tem uma ruptura gigantesca. Porque uma coisa são aulas... Uma que, assim, claro, até 2020, se alguém perguntasse, dá para dar aula online de qualquer coisa? Eu ia falar que não. Tá, tudo bem. Aí a gente descobre, a partir de março, que isso era possível. Sim. Algumas coisas eram possíveis. Então, aqui no Cinesp, por exemplo, as aulas de idiomas, eu acho que elas funcionaram super bem, dava para ir. A gente percebe tanto que se mantém até hoje, não só aqui, como no país inteiro, com aulas nas universidades e colégios. E no caso de idiomas, que é o meu caso, ou seja, praticamente não existe mais escolas de idiomas físicas. Ou alguém tem visto alguma escola passando... Nossa, uma escola de idiomas. Não, vocês não veem mais. Não tem. Porque todos viraram online. Perceberam que isso era possível. Mas, no seu caso, a gente começa hoje a conversa falando da importância do pegar na mão do outro. Exato. De o que um leva o outro para que esse espaço comunitário possa ser feito. Como que foi fazer isso durante a pandemia? E no pós-pandemia também, porque assim, de alguma forma, desafiador. Aquilo leva a que algumas pessoas, em vários espaços, queiram continuar fazendo coisas exclusivamente online. E aí, como que tem sido isso? Então, assim, como que foi aquele período, era a minha primeira pergunta inicial, e como que tem sido esse desenvolver hoje, né? Eu me lembro que em março de 2020, eu estava no Sesc, esse Sesc que nós temos aqui, o 24, dando uma atividade, e ainda faltavam, eram vários encontros semanais. Faltavam 2 ainda, quando ela despencou de vez. Né? E eu falei, em abril, imediatamente, eu já comecei a fazer vídeos no YouTube e oferecer para o Cinesp e para o UESP. Eram os 2 grupos que eu ofereci, antes da gente entrar com o Zoom. Né? Eu falei, é o mínimo que dá para fazer. Né? E eu procurava chamá-las. Então, chamava a Aline, chamava diferentes queridas das nossas alunas para darem depoimentos. Se elas, então, no meio da dança lá circular, elas já iam colocando como é que estava sendo. E isso me dava parâmetro. Sim. Tá? Mas eu perdi isso que vocês falaram. Eu estou falando de pertencimento, de mão dada, de efeito enxame. De coletividade. Né? Coletividade, quando todo mundo dá mão, sente uma força que vai... Eu perdi esse negócio. Tá, mas o momento era outro. Então, o que eu podia repor no lugar? Né? E as aulas de dança circulares era de 1h30. Sim, 1h30. Né? Normalmente as atividades, e isso dentro da dança circular porque não parece, mas vocês participam de uma aula de dança circular, cansa, claro. Você movimenta pra caramba, né? E aí eu falei assim, o que vamos ter? Bom, eu trabalhei na pós-graduação, dança e consciência corporal, aliás, eu desejei fazer essa modalidade, eu passei pelo curso também como aluna, eu comecei a dar atividades que eu senti que faltavam. Então, os primeiros 15 minutos,
a gente fazia de um alongamento muito breve, mas necessário para quem está em casa parado, tá? E que vai querer fazer uma dança circular. Então, coisas mínimas, como trabalhar o esternocleidomastoide, soltar o trapézio antes de começar numa tela ou fazer qualquer coisa, tá? Puxar ao puxar os ombros e alongar as escápulas, sentir que o ombro abaixou, separando a orelha de ombro, né? Fazendo uma torção, utilizando a cadeira, se você puder ficar aqui, eu já mostro, olha só, né? Se posicionar desse jeito na cadeira e fazer esse tipo de torção. Isso aqui é extremamente importante. A aluna precisava fazer isso para poder ter um corpo, não para dançar coletivamente com aquele pertencimento que eu queria, mas para poder se mexer e ter qualidade. Então foram ali 20 minutos, onde eu selecionei movimentos muito específicos para fazer isso. Abrir os nossos quadríceps, trabalhar a batatinha da perna, e aí eu dava as danças. Dava as danças sem a preocupação da mão. E mais, minimizando a dificuldade de passos. Porque eu não tinha espaço para giro. Eu não tinha espaço para fazer... E cada um na sua casa também. Algumas com bastante espaço, outras com nenhum espaço, né? Também pensando isso. É bem difícil. No final... Então, mas eu dava o alongamento, as danças, que algumas adaptadas, outras não. E no final, eu descobri outra coisa importante. Aliás, algumas coisas ficaram até hoje, tá? Atividades que trouxessem uma tranquilidade depois de dançar. Então, por exemplo, trabalhar com os mudras e com os mantras, né? Independente de qualquer coisa, tem um efeito psicofísico nessa qualidade. Mexendo as mãos a partir da música, tá? A gente fazia esses movimentos, né? E com bastante tranquilidade, muito simbólicos, né? Íamos trabalhando com um vídeo, todo mundo ali perto. Já dançou, estava cansadinha, sentou e fazia isso. Então, eu acrescentei esses elementos. A corporeidade trabalhando no alongamento, a dança propriamente dita e um efeito final. Isso ficou agora. Elas sentem... Eu sinto falta do alongamento, não começo mais uma aula sem os 10 minutos de alongamento, às vezes 12 ou 15, tá? Dou a bateria de danças e, quando possível, no final, fazemos isso. E o pessoal fala, Vaneri, não deixa de fazer essa parte final, né? Eu falo assim, nossa, que legal. Então foram coisas que foram e ficaram. Agora você perguntou ainda das alunas. Ainda temos turmas online. Sim. Mas eu tenho turmas que não podem mais vir no Cinesp. Estão em Jundiaí, estão em Peruíbe. Tá? São alunas que, com a pandemia, migraram. Então essa turma, por exemplo, da terça à noite, tá? Ela contempla, também tem amigas de São Paulo, você sabe que tem de tudo. A pandemia, existe um time para a pessoa ter essa qualidade de retorno. O que vocês fazem aqui, as festas juninas, o curso de férias, que foi maravilhoso, maravilhoso que nós tivemos. Né? Então, você vai criando espaços para a saída da bolha. Espaços para a saída da bolha. Né? Então, e é isso. Mas para quem não consegue vir porque é afiliada e está longe, temos pelo menos uma opção disso. Sim. E quando você traz, né, Vaneri, essa questão de fazer, né, ou presencial ou online, eu fui sua aluna online. Online, né? Eu me aposentei bem nessa época, tudo, e cheguei a fazer algumas aulas com você, né? E essa questão de trazer a consciência corporal, que é algo que a gente vive um dia após o outro e a gente não para pensar, não para ouvir, não para sentir, né? Então, a gente faz tudo ao mesmo tempo e não faz com a qualidade que necessita, né? Então, quando você traz isso, vamos fazer uma torção, sentir esse movimento, né? Como isso é importante para todas as idades, né? Para todas. E também para nossa idade aqui, né? Não, o Marcos é novinho, né? Super novinho. Nós também. Deixa eu refazer aqui. Nós também, mas assim, é importante isso, né? Porque você vai desenvolvendo o equilíbrio, né? Você vai desenvolvendo a questão da lateralidade, como você falou. Parece que é uma coisa corriqueira, mas não é, né? Chega uma certa idade que o desequilíbrio fica muito constante, ainda mais aqui em São Paulo. Vamos pegar o centro. O centro da cidade, as ruas, as calçadas são terríveis para andar, né?
Então, essa questão de você ter atividades físicas que estimulem, né? Temos dança circular com você, temos o tai chi, a yoga com o Carlos, né? O Jorge, a dança solta, né? Então, o Pilates, né? O Marcos dando... O Marcos, né? Então, assim... Kung. Isso, então assim, são várias atividades que elas se unem, né? Uma complementa a outra. Se complementam. Né? E como isso é importante para toda a faixa etária, mas acho que assim, a partir de uma certa idade, é mais importante ainda. Porque a queda, ela é um risco muito perigoso, né? Quando você atinge mais de 50 anos, para você se recuperar fisicamente, é muito difícil. Né? Então, a importância disso. Perfeito, perfeito. Considerando que nós temos uma grande quantidade de filiados e uma boa parte de aposentados que estão aqui fazendo essa atividade. Conforme a gente vai variando as atividades, com maior ritmo, com maior frequência cardíaca, eu tenho atividades que pedem mais e depois eu vou reduzindo. Então, eu vou oferecendo essa qualidade do corpo e trabalhando. Estou falando da modalidade com qual eu atuo, né? Mas as outras são extremamente complementares. Sim. Conforme você vai fazendo esse jogo, né? Você vai oferecendo essas possibilidades. As mãos dadas me permitem maior equilíbrio. Tá bom? Claro. Porque as mãos estão dadas, então. E esse ajuda o pré-alongamento, outro, né? me ajuda, por exemplo, a ter uma fáscia plantar mais, sentindo mais o solo em conexão com o solo. Né? Cada tipo de dança também pede um valor diferente. Tem danças que pedem para você ficar mais na ponta, uma valsa. E daí eu já vejo como cada uma trabalha na ponta. Existe esse equilíbrio para isso? Ou na hora que ela vai na ponta, alguma coisa acontece? Né? Você já percebe. Tem outras danças que as russas, por exemplo, os pezinhos são tão unidos no chão que parece que elas deslizam, né? Você não vê aquelas... Então, a partir de uma dança russa, por exemplo, eu já posso ver também como que está isso. Então, e a partir daí eu vou moderando, né? Ou vou até chamando depois e dando uma diquinha. Né? Muito, você está muito fazendo completo, né? E a questão da concentração também, né? Também tivemos uma atividade no Música, né, Marcos? Que o Marcos e o Jean, né, que está aqui com a gente, né? Também eles fizeram uma proposta de imersão nas músicas dos povos originários, né? E eu lembro que eles trouxeram muito isso. Nós vamos ouvir a música. Nós vamos sentir e ouvir a música. E esse dia termina com a Vannery ajudando a gente, fazendo as danças que assim, eu tinha feito com você dança algumas vezes, né? Às vezes nas festas juninas, às vezes. Mas aquele dia foi muito interessante, né? Porque você ia explicando e mostrando, e a gente ia percebendo que pessoas, por exemplo, como o Jean e eu, que não tínhamos muita experiência, e conseguíamos fazer. Era possível, porque um vai ajudando o outro. Então, você, assim como levando a gente e mostrando, explicando, acho que aquele dia foi... Quem saiu daqui no dia que a gente fez foi o Música em Debate Povos Originários. O Música em Debate Povos Originários, exatamente. Ouvimos músicas durante 1h40, 2 horas talvez, músicas de várias partes do mundo. Sim. E terminamos aquilo, você trazendo essa dança, o corpo. Foi incrível, aquele dia realmente. E você tinha falado, né, de voltar aqui e ter esse espaço como um espaço comunitário, né? Que as pessoas vêm. E hoje, acho, por exemplo, nos eventos que a gente faz, pelo menos esses eventos presenciais estão cada vez tendo mais gente. O tempo de cada um sair da sua pandemia é diferente. Mas está começando as pessoas a saírem mais, eu acho. Nós temos a graça, eu vou chamar assim, de trabalhar no setor cultural. Né? O Cinesp abriu um setor cultural. O que nós falamos há pouco? A arte, a possibilidade de trabalhar idiomas. Você sabe que uma língua é uma forma de pensar um mundo. Sim. Quando você coloca, né, um adjetivo na frente de um substantivo, você já está mudando o foco de ler um mundo. Então, quando você oferece para as nossas filiadas o que a arte pode nos dar, a gente está falando justamente sobre aquele refazer-se, sobre aquela plasticidade, sobre aquele recriar a si mesmo. Dando margens para não ser absorvido.
Por uma família que pega esse idoso e acaba absorvendo, que vai cuidar... A avó que volta a ser mãe, né? E não importa. Aqui tem N motivos, tá? Mas a gente dá espaço para que essa absorção não fique... Não sugue esse ser que tem um monte de experiência. E que não é porque está apresentando alguns limites, porque com todos nós estamos. Exatamente. Tá? Mas como superá-los e como descobrir novas possibilidades. Então, o CFCL, quando ele tem essa preocupação cultural, e quando fez a abertura, era eu, você e o Josué, durante muito tempo, quando faz essa abertura, tem um leque de conexões neuronais muito mais amplo. Então, olha, filiado, venha. É isso que eu ia falar também, ou seja, a Vannery está falando dos horários dos cursos, né? Venham, participem, entrem no site, olhem, vejam ali que dias que tem. Puxa, mas já começaram os cursos? Sim, já começaram, mas podem vir, a gente recebe todo mundo, né? Venham, participem. Como a Alcina já falou dos vários cursos que a gente tem, não são poucos, tem muitos horários. Falando com os professores de idiomas esses dias, eu acho que poucas escolas de idiomas no país têm o número de turmas que nós temos aqui. Uau! Então a gente recebe muita gente, muitos filiados. Que podem, tem todos os horários, danças em vários horários, né? Então... E como isso traz qualidade de vida, né? Traz muita qualidade de vida. Exato! E é o que nós estamos falando agora, né? O que a gente precisa fazer no momento tão especial também do mundo, tão diferenciado, tão em conexão total e ao mesmo tempo com um peso também muito grande para se resolver, né? E se não for o apoio mútuo e possibilidades de arejar, a gente é muito absorvido por isso. Então sai de casa. A grande engrenagem que está acontecendo. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo. É moído, né? Então você tem que sair de casa e fazer acontecer, né? Não é brincadeira. Mas tudo bem, nem que não seja no Cinesp, que seja no parque, que seja onde for, mas tem que sair de casa e fazer acontecer. Claro. Né? A gente falava, não só porque algumas falam seja para quem for. Porque a gente falava, né, conversando com a Mariana, uma das conversas que a gente teve no podcast há alguns meses, e a gente falava que algumas pessoas não saem porque falam que a cidade é perigosa. E a gente falando, sim, a cidade é perigosa quando ela tem pouca gente. Quando nós, cidadãos, usamos o espaço público, ele deixa de ser tão perigoso. Então a gente precisa usar o espaço público. A gente precisa sair de casa, a gente precisa ir para os espaços. Seja para um parque no domingo de manhã para fazer dança. No segundo sábado, todos os segundos domingos do mês, no Parque da Luz. Vocês podem encontrar a Vannery e tantos outros parques e tantas outras atividades. Tem vários. Né? Então a gente tem muita coisa que as pessoas precisam fazer. E tem um monte de gente falando que está quase acabando o nosso tempo, mas eu queria saber de você, eu ia falar Vannery. que o Kleber está levantando a plaquinha aqui. Eu queria saber de você quais são os planos de futuro, quais são as perspectivas, o que você está estudando, o que você está vendo, fazendo. Então, quando eu fui dar aula na pós-graduação, eu comecei em 2005, eu tive que reestruturar toda uma linha de realmente buscar as bases da dança circular, né? E com toda a experiência que eu tive com os grupos que também foram acontecendo, eu vi a necessidade da gente estudar mesmo, aprofundar, ou ter bate-papos assim como a gente tem feito, né? Eu acabei fundando o Rodanças, Danças Circulares e Centro de Estudos. Com o Rodanças, a gente tem essa preocupação de fazer isso, estudo de mitologias, porque elas dão a sustentação inicial, se fala muito em dança e arcaicas mitologias, né? E isso, de alguma forma ou de outra, tem relação com aquelas figuras que a gente foram vendo dançando na pré-história e tem relação com a nossa estrutura de olhar o mundo. Sim. Então, a mitologia não é algo enganoso, como se pensa, né? Ela dá base para que ritos, quando eu falo ritos, não é só ritualidade de uma religiosidade. Você todo dia sai de casa, vai trabalhar, vai fazer um curso e volta para sua casa. Você está fazendo uma dança circular, você está fazendo um rito, né? O seu sangue está brincando de dança de roda desde que você nasceu, tendo o coração como centro. Então, essa qualidade de algo que circula me interessou muito. O Kleber de novo. Pai. Então, o Rodanças, ele vem mostrar essa ampliação. Entendeu?
Nós temos planetas que giram, temos rodas que têm, as correlações simbólicas que estão por detrás disso e a busca disso em diferentes lugares. Então, a gente vai fazer passeio, por exemplo, em tribos indígenas. Já fizemos esses passeios para poder dançar com. Nós vamos fazendo passeios para fora do Brasil. Já fomos para Armênia, né? Estudar como eles dançam, dançar com o pessoal lá e levar as nossas danças brasileiras também. Ciranda, forró, uma troca. Olha, por exemplo, isso daqui, eu não sei. Isso daqui era uma dança. Acho que é bom vamos falar o que é, né? Porque algumas pessoas também estão ouvindo a gente pelo Spotify, né? Isso daqui é da Armênia. É um echarpe, ela está mostrando esse echarpe que eu né? estou mostrando tem uma dança circular gravada em períodos pré-históricos. Muito interessante. Numa caverna da Armênia. Né? Muito interessante. Nós estamos falando de 6.000 antes de Cristo, mais ou menos. Onde isso aqui é só um encharpe mostrando, tá bom? Não conseguia ter esse lugar. Mas percebe como é curioso você ir lá e enxergar isso e falar, nossa, eu estou fazendo isso, né? Aonde a minha vida circula? Aonde a minha vida circula? Se tem um Sol e planetas circulam e o Sol tem algo que chama gravidade, imagine você sendo o Sol. Quais são os planetas que estão girando hoje ao seu redor? Família, emprego, amigos. Quantos deles você não dá mais conta, mas está ali segurando a gravidade? E quantos outros você gostaria que tivesse circulando ao seu redor, mas você não tem força gravitacional para trazer isso ao seu redor? Então, essas correlações, quando a gente vai vindo, amplia meu mundo, minha forma de ver. Então, Rodanças é esse espaço que vai fazendo esse tipo de palestra, né, que vai trazendo essas correlações e que agora também está tendo um espaço físico para acontecer, né? Dança circular no Brasil tende a avançar, então. Meu Deus, já avançou demais. Né? Nós temos Mônica, Renata em São Paulo. Renata é uma figura especial porque realmente ela pulverizou as danças em todo o Brasil. Renata conhece as danças. Renata Carvalho Lima Ramos, ela conhece as danças em 92 e leva isso para todo o Brasil, né? E continua expandindo. Tem um lado bom e tem um lado que tudo que é grande, o que acontece. Vamos lembrar do jazz. Quando sai daqueles que tinham a raiz ali e cresce e massifica. Não vou falar só do jazz. Vamos falar do hip hop? Vamos falar do funk? Que tem uma identidade num determinado grupo e quando o espaço, nós vivemos uma sociedade mercantilista capitalista, domina aquilo e padroniza. Exatamente. Então, se a gente não tomar cuidado e não estar fincado com algumas bases do que a gente está conversando aqui agora, tá? Fingerhorn, Bernard, e aonde o focalizador que leva seu grupo vira qualquer coisa. Vira qualquer coisa. Mas, de qualquer jeito, estamos ganhando porque as pessoas estão de mãos dadas fazendo aquela sociedade corporal, aquele grupo, aquelas mãos... De qualquer jeito a gente ganha. Mas eu sugiro, né? Pesquisa, vai mais a fundo, porque tem mais. Tem mais que você pode tirar ali. As coisas estão acontecendo. Olha para um todo. Né? Cada um só pode oferecer aquilo onde está. Nossa, muito bom, Vaneri. E assim, aquilo onde está dentro do todo, né? Dentro desse de um coletivo, todo. né? Estamos num recorte um recorte histórico. Nossa, muito bom. Vaneri, foi muito bom conversar com você, né? Muito bom mesmo. Já acabou, porque o Kleber está aqui já com a mãozinha assim, acabou. Eu que agradeço. Né? Mas, olha aí, ó, tá vendo? Mas, Vaneri, foi ótimo, a conversa foi muito boa, né? Muito Espero que mesmo. você possa estar com a gente em outros momentos. Vai ser um prazer. Novamente, Marcos, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo momento, né? E é isso, pessoal. Fica com a gente, juntos seguimos mais fortes. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais.